Bem, pessoal, então, esse vídeo é para ilustrar para vocês um pouco o processo de ossificação intramembranoso, né? E aí nós conceituamos o processo de ossificação intramembranosa, aquele processo em que ocorre a formação do osso, né? Dentro de uma membrana, né? E que membrana seria essa? Bem, precisamos pensar que essa membrana não é no animal adulto, né? Isso ocorre no processo embrionário, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Essa ossificação intramembranosa da formação dos ossos da cabeça, né? Que são os ossos planos. Normalmente, a ossificação intramembranosa, né? Esse processo vai dar origem aos ossos planos. Então, imagine que em alguma região, né, na região craniana lá do embrião, né? Em algum momento da vida do embrião, além da formação do osso, vai ocorrer também a presença de muitos vasos sanguíneos. Aqui estou representando esses vasos sanguíneos, na verdade são os capilares sanguíneos, né? Que vão fornecer a nutrição para as células. E aí chama-se membranosa por quê? Porque as células aqui, a formação desse osso, ela ocorre, né? Nas membranas num conjunto, né? Ou seja, numa membrana que é formada por células mesenquimais. Então, aquelas células mesenquimais, embrionárias, né? Que são células que possuem muitos prolongamentos longos, né? Essas células, elas, apesar de serem células indiferenciadas, né? Elas mantêm contato entre os seus prolongamentos, né? Então, são células que estão ali, são as chamadas células mesenquimais, que possuem, né, prolongamentos aqui, vários prolongamentos, né, e que se mantêm ali nutridas, sendo nutridas pela nutrição pelos nutrientes que partem saem dos vasos sanguíneos por difusão. Em algum momento da vida do embrião, então, essas células mesenquimais, elas vão ser determinadas, né? Vão ficar determinadas e vão assumir um aspecto um pouco diferenciadas, né? Em células que nós chamamos de células osteogênicas. As células osteogênicas, então, elas iniciam um processo de diferenciação. E qual seria esse processo de diferenciação? Elas começam, então, essas mesmas células começam, então, a produzir, né, a secretar, né, sintetizar e produzir, sintetizar componentes da matriz celular. E ao sintetizar esses componentes, né, essas células também vão exportando esses componentes, né, para o meio extracelular. Então, elas vão secretando os componentes da matriz celular, né, naquela matriz muito simples que fazia parte, né, que envolvia as células mesenquimais. E à medida que essas células, então, passam a sintetizar essa matriz, elas passam a ser chamadas de osteoblasto. Porque não somente elas vão sintetizar a matriz, mas elas também vão calcificar essa matriz, tá? Então, essa matriz ela é formada por fibras, né, fibras colágenas, e por proteoglicanas, né, componentes da substância fundamental. Então, à medida que essas células, então, vão secretando essa matriz, aí eu vou representar com essa cor, essa matriz vai ficando depositada ao redor das células, né? Formando, então, uma estrutura que nós chamamos de trabécula óssea, tá? Só que assim, né, essas células osteoblásticas, né, esse osteoblasto, eles não simplesmente sintetizam a matriz, mas eles também se dividem, né? Então, ao se dividir, as células filhas vão permanecer
mas na periferia dessa estrutura que está sendo calcificada, tá? Lógico, né? Porque há necessidade de formação de mais osso. Então, à medida que os osteoblastos vão se dividindo, né? Outros osteoblastos vão ficar aqui na superfície, né? Dessa estrutura, que nós chamamos de trabécula óssea, né? Para continuar esse processo de calcificação, né? Então, as células aqui, esses osteoblastos vão se dividir por mitose, vão formar uma outra célula, né? E essa célula vai sintetizar, né? A primeira célula, ela vai sintetizar a matriz e vai ficar envolvida aqui por essa matriz. Mas sempre vai ter um estoque aqui de osteoblastos sempre na superfície dessa estrutura que nós chamamos de trabécula óssea, certo? Bem, à medida que essa matriz vai sendo calcificada, o que vai acontecendo? O osteoblasto vai ficar aprisionado na sua matriz. A matriz que ele mesmo sintetizou e que ele calcificou. Mas, olha que interessante, eles não perdem a comunicação entre eles, né? Já lá nas células mesenquimais, as células já tinham comunicação entre elas, aqui também, essas células, né, continuam a manter essa comunicação através desses prolongamentos. Então, aqui nós temos duas estruturas, né, que acontecem, que aparecem na matriz óssea calcificada. A primeira dessas estruturas é o local onde, né, a maior parte do citoplasma da célula, dessa célula, se localiza. Então, esse local aqui é uma depressão, a gente pode chamar isso como uma depressão, uma região onde está a maior parte do corpo celular da célula, e essa região vai ser chamada de lacuna, tá? Lacuna. Já aqueles prolongamentos das células que vão ficar aprisionadas aqui, também eles vão ficar aprisionados num espaço. Então, esses espaços passam a ser chamados de canalículos. Então, é a partir dos canalículos, né, que contém os prolongamentos dos osteoblastos, né, que vai ocorrer, então, a nutrição. Então, os nutrientes vão fluir do vaso sanguíneo, vão passar aqui pelos espaços, pelos canalículos, e vão chegar até no corpo celular, na região onde tem mais citoplasma, para que ocorra a nutrição e então essa célula óssea permaneça funcional. Acontece que quando essa célula aqui fica totalmente aprisionada na sua matriz calcificada, ela passa a ser chamada de osteócito. Tá? Então, aqui nos tecidos adultos, né, a gente vai encontrar os osteócitos, mas e os osteoblastos? Encontramos também? Encontramos osteoblastos. Então, em algum local nós vamos encontrar osteoblasto, caso, né, ocorra algum processo de dano do osso, né? Essas células, não somente osteoblastos, mas células osteogênicas e eventualmente células tronco, né, podem fazer a reposição e a regeneração desse tecido. Bom, o que vai acontecer com o aumento desse processo? Então, agora, eu vou fazer aqui um menor aumento, né, a representação aqui dessas trabéculas, né, que vocês já sabem do que elas são formadas. Então, imagine aqui que tem várias trabéculas sendo formadas, né, umas ao redor das outras, umas perto das outras, umas mais distantes, certo? Cada uma delas contendo o quê? Sempre vamos ter na trabécula as células chamadas de osteócitos, que estão aqui mergulhadas e aprisionadas pela matriz óssea, certo? Que estão lá no meio da matriz óssea. E vamos ter aqui na superfície osteoblastos, né? Porque são esses osteoblastos que vão permitir com que ocorra a completa formação do tecido ósseo, tá?
Então, aqui nós temos os osteócitos e aqui nós temos os osteoblastos. Imagine vocês se essas diversas trabéculas aqui, em algum momento, né, com a expansão dos osteoblastos, calcificação da matriz, né, produção da matriz e calcificação da matriz, imagine se essas trabéculas, né, se encontram. E isso acontece, elas vão se encontrar. Em algum momento elas se encontram aqui, mantendo sempre aquela relação, osteoblasto na superfície, osteócito, né, no interior da matriz. Agora imagine que esses osteoblastos aqui, como eles são as células fontes aí, né, o que vai acontecer com eles? Eles, lógico, vão se dividir novamente, né, vão sintetizar a matriz, né, vão formar osteócitos mergulhados nessa matriz, mas na superfície restarão os osteoblastos, que se originaram dessa divisão, certo? O que acontece com essas células novamente? Vão se dividir novamente, né? E vão formar, então, várias, como se fossem vários trabéculos, né? Mas agora essas trabéculas são chamadas de lamelas, tá? Então, à medida que isso vai sendo formado, né, nós temos as estruturas chamadas de lamelas ósseas. Agora imagine que todas as estruturas das lamelas ósseas, elas encontrem, né, um vaso sanguíneo. Então, à medida que vai ocorrendo a formação aqui das lamelas ósseas, elas vão se direcionando vão se direcionando, né, ao redor de um vaso sanguíneo. Quer imaginar o que vai acontecer aqui? Então, a última aqui, próximo do vaso sanguíneo, nós vamos ter sempre osteoblasto, tá? Envolvendo o vaso sanguíneo, nós vamos ter camadas circulares de tecido ósseo ou de lamelas. Agora imagine isso sendo formado, né? Essas lamelas ósseas sendo formadas ao redor de vários vasos sanguíneos, né? Então, nós vamos ter várias estruturas dessas aqui ao redor do vaso sanguíneo, cada uma com as suas lamelas ósseas, com os seus osteócitos, né? Aqui na superfície, e os osteócitos e os osteoblastos na superfície, né? Então, essa estrutura aqui, né, quando nós temos essa estrutura formada por lamelas ósseas ao redor de vasos sanguíneos, nós temos uma estrutura de um osso já mais maduro, que é chamado de osso compacto, certo? Cada linha circunferencial dessa daqui, então, é formada por uma lamela óssea. Então, essa estrutura aqui de osso compacto, né, ela é formada por um canal central, que é o vaso sanguíneo, né, que foi chamado canal de Havers, com as lamelas concêntricas ao seu redor. Todo o canal de Havers, mais um conjunto de lamelas ao redor, tudo isso foi chamado de sistema de Havers. E ele é a unidade, né, funcional e que aparece nos ossos chamados ossos compactos, tá? Osso maduro. Então, lembrando lá, né, que nós estamos no modelo de ossos do crânio, então imagine lá, você sabe lá que na anatomia, se a gente cortar um osso do crânio, nós vamos observar que os ossos chatos, eles possuem, né, duas placas de tecido ósseo mais duro, né, mais compacto, que é formado por sistemas de Havers, né, uma placa externa e uma placa mais interna, certo? E aí, no meio, nós vamos encontrar aqui as trabéculas ósseas, que são trabéculas ósseas muito parecidas com as originais, aquelas que iniciam na formação do
lá na formação do osso. Lógico que um pouco mais calcificada, cujas fibras colágenas já estarão mais organizadas, né? Mas basicamente é isso.